Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? É uma alegria imensa poder estar aí com você, pertinho de você, para juntos meditarmos e estudarmos a palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia conosco aí. Divulgue esse nosso vídeo aí para que as pessoas tenham um conhecimento maior da palavra de Deus. E para começarmos o estudo, gostaríamos de te convidar para orar conosco. Querido Pai, como estamos felizes, Senhor, de mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e desfrutarmos daquilo que o Senhor já deixou preparado para nós. Que o Senhor possa nos dar entendimento, orientação, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão ouvindo para que elas possam entender, para que o Senhor prepare o coração e a mente delas, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, abençoar as pessoas que estão doentes, e o Senhor fica conosco, abençoe esse dia. Te pedimos estas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas por amor de Jesus. Amém. Professor, estou muito curiosa. Parece que hoje o estudo vai ser muito interessante. Ok, você acertou, tá? Muitas pessoas querem saber esse assunto. Então, provavelmente, a gente vai gastar aí umas 2 ou 3 aulas para não torná-la cansativa, tá? Assiste ela na sequência, tá? Para você poder entender. Se você pegar uma aula do meio, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio. Mas nós vamos estudar o que é a besta do Apocalipse. É comum as pessoas terem essa curiosidade aí com relação ao livro do Apocalipse. Lembre sempre que a própria Bíblia se interpreta por si mesma. Não preciso recorrer a outros livros para daí poder saber o que significam os símbolos, tá? Então vai ser um assunto muito interessante e nós vamos aí dando uma abertura aí a esse fantástico assunto. E a minha primeira pergunta é: o que é uma profecia? Tá? Uma profecia é uma predição para o futuro. E nós encontramos muitas profecias aí dentro da Bíblia. Já tivemos a oportunidade de estudarmos Daniel capítulo 2, e agora nós vamos avançar um pouquinho e entendermos Daniel capítulo 7, que ela amplia a profecia de Daniel capítulo 2. Então, nosso foco vai estar nessas profecias. A Bíblia diz assim: qual deve ser a minha atitude para com as profecias? E o apóstolo Pedro diz que fazeis bem em estar atentos a ela, as profecias, porque ela é como uma luz que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Tua profecia vai abrindo o meu entendimento, vai me mostrando o que ainda vai acontecer no nosso mundo, até se tornar o dia claro e perfeito, que vai ser quando Jesus voltar. Aí não haverá mais necessidade das profecias. E Amós também diz que Deus não faria, capítulo 3, verso 7, não faria coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que vai acontecendo daqui para frente está claramente registrado aí na Bíblia, principalmente livro de Daniel e livro do Apocalipse. Os dois estão tremendamente interligados. Um nos ajuda a compreender o outro. As profecias, mais do que nunca, revelam para nós que Deus está no controle de todas as coisas. Alguns acham que Deus criou o nosso mundo e depois abandonou, e o mundo está seguindo aí como se fosse um barco que está sendo levado pela correnteza, depende para onde o vento sopra, o barco é levado. Não, Deus sempre está no controle de todas as coisas que acontecem no nosso mundo. Preciso lembrar um pouquinho de você agora, da nossa aula de Daniel capítulo 2. Eu vou fazer só um resumo, tá? O rei teve um sonho de uma grande estátua, ele não sabia o que significava, esqueceu o sonho, ninguém conseguiu interpretar, chamou todos os líderes, mas Daniel
orou ao seu Deus e Deus mostrou então o que o rei sonhou e qual é a interpretação. Assista lá a nossa aula sobre esse assunto e eu preciso só dar uma pincelada porque eu preciso avançar. Essa estátua, a cabeça era de ouro, peitos e braços de prata, o ventre parte das coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Cada uma desses metais representa uma nação que deveria dominar o mundo. Babilônia representando a cabeça de ouro, os medos e persas, os peitos de prata, o cobre representa o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, e ferro misturado com barro representa o Império Romano, seria dividido em países, que ocorreu aí no ano 470 da nossa época, quando todos os países da Europa se dividiram, ok? Então chegamos agora da época de Nabucodonosor, 605 anos antes de Cristo, até a divisão do Império Romano. Lembre que a pedra que moeu toda a estátua representa a volta de Jesus. Agora nós vamos ampliar essa visão com maiores detalhes em Daniel capítulo 7. E nós vamos ler Daniel capítulo 7, o primeiro verso, para a gente ir debrulhando esse fato, tá? Agora Daniel está com 70 anos de idade já, quando ele recebe essa visão. Estamos mais ou menos no ano 553 antes de Cristo Jesus. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando ele estava no leito. Escreveu logo o sonho e relatou um resumo de todas as coisas. Então Daniel teve mais um sonho e algumas visões com relação a coisas que Deus queria lhe mostrar, tá? Como estamos mais ou menos em 553 a.C., Daniel relatou tudo isso e graças à palavra de Deus que tem sido conservada até os nossos dias, nós temos o privilégio de estudarmos esse assunto. Agora, Karina, dá uma olhadinha só no versículo 15. Quando Daniel teve essa visão, qual é o efeito que esse sonho produziu sobre Daniel? Daniel capítulo 7, o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ok, porque ele viu alguns animais tão assustadores que ele ficou perplexo, tá? Ele ficou alarmado, perturbado, porque ele até aí não entendeu. Depois Deus mandou o seu anjo, que começou a explicar todas essas visões para Daniel. O versículo 16 menciona isso. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me fez saber a interpretação dessas coisas. Então agora a gente vai ver o que Daniel viu e o que isso significa. Tá? Daniel pediu então a interpretação e Deus mostrou para eles. Você precisa entender alguns símbolos, porque o livro de Daniel e o livro do Apocalipse foram escritos em símbolos. Por que isso? Para que países, nações, pessoas envolvidas não entendessem. Mas o livro de Apocalipse diz que os seus servos o compreenderão. Então nós vamos ter uma clara visão do que esses símbolos representam pela própria Bíblia, e aí nós vamos entender. Tá? Ventos, quando aparecem na Bíblia, de acordo com Jeremias capítulo 49, sempre representam guerras e lutas que estão acontecendo. Animais ou bestas, tá? E as cabeças representam reinos e as suas divisões. Tá? E mares, de acordo com Apocalipse 17:15, águas representam pessoas e nações. Ciente disso, agora eu vou conseguir entender o que o profeta viu. Vamos agora, Karina, a Daniel capítulo 7, o verso 2, o que ele viu.
Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ok. Vamos só lembrar que ele viu 4 ventos, e ventos representam guerras que estavam acontecendo, e essas guerras aconteceram no mar. Mar representa povos ou nações. Então, Daniel estava vendo guerras acontecendo no meio de todas essas nações e povos. De um modo bem simples, era isso que Daniel estava vendo na visão. Qual foi o resultado agora dessas lutas que estavam acontecendo ali entre os povos? O versículo 3, Karina. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ok. Agora ele vê 4 animais surgirem dessas lutas, tá? Então, animais representam reinos. Então, agora surgem 4 reinos, mesma coisa que Daniel capítulo 2 lá, tá ok? Então, esses reinos agora surgem e nós vamos dar uma olhadinha o que representam esses animais. Ele viu lá, então, surgirem 4 grandes animais. Daniel capítulo 7, verso 17, Karina, a gente vai ver a explicação que Daniel está recebendo. Olhe só. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ok. Então agora eu posso ver que esses animais representam 4 reinos. E nós vamos ver agora o primeiro e segundo animal, e na próxima aula nós vamos ver o terceiro e o quarto. Esse primeiro animal, como é que ele era? O versículo 4, o primeiro era como leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, ele foi dado uma mente de homem. Você vai ver aí a imagem desse leão, para você ter uma ideia. O leão é o rei dos animais. Imagine se um leão tivesse 2 asas, já é muito veloz na hora de caçar. Imagine se ele voasse com 2 asas. E esse representa o Império Babilônico, mesma coisa da estátua de Daniel 2 com a cabeça de ouro. Então ele ia com muita rapidez conquistar o mundo. E em poucos anos a Babilônia conquistou todas as nações existentes e dominou sobre todo o mundo. É interessante que quando a gente vai ver lá para frente, Nabucodonosor ele não reconheceu a Deus, ele queria ser maior, e ele ficou 7 anos vegetando como um animal, tá? E é interessante que no final desses 7 anos ele reconheceu a Deus verdadeiramente. O interessante é que ninguém tomou o lugar de Nabucodonosor no reinado enquanto ele esteve vegetando como animal, porque se tinha a ideia de que se a pessoa ficou louca e alguém ocupasse o trono, ele também ficaria. Então o trono ficou neutro, ele ficou esses 7 anos lá, e depois ele reconheceu a Deus como Criador de todas as coisas, e ele foi restituído então ao seu poder. Então esse animal ele teria uma duração de 66 anos, época que Babilônia dominou o mundo. Agora vamos para o animal seguinte, Karina, que está lá em Daniel capítulo 7, o versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Ok. O urso é um animal muito feroz, tá? Ele também saiu do meio da água, do meio das lutas que estavam acontecendo lá no meio dos povos, e ele representa a segunda nação que deveria dominar o mundo, que representa o império dos medos e persas. As 3 costelas que ele tinha no meio dos dentes representam 3 nações fortes que ele tinha que devorar antes de poder, então, ter o domínio sobre todo o mundo, representando o Egito,
a Babilônia e a Líbia. Quando ele conquistou os três, ele assumiu, então, o poder. A Bíblia diz que ele devoraria muita carne, porque eles foram muito cruéis em todas as suas conquistas, tá? Os medos e persas, às vezes, matavam homens, mulheres, crianças, todos numa cidade. Por isso que ele disse assim, devora muita carne. Então, representando o império dos medos e persas na sua conquista. Agora nós vamos chegar na próxima aula no terceiro e quarto animal, e aí dentro disso nós vamos fazer um paralelo com o Apocalipse capítulo 13, para descobrirmos o que representa a besta que você tanto quer saber. Então não perca a nossa próxima aula, vai ser fantástica. Nós vamos só dar uma rápida recapitulada e vamos avançando então no estudo da Palavra de Deus. É fantástico estudar as profecias e vermos como a Bíblia é clara. Portanto, não perca nossa próxima aula. Muito obrigada, professor Roberto, por essa aula. Realmente, ela foi bem interessante. Tinha assuntos ali que eu acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar, ou pessoas que ouviram, mas não sabiam qual o significado. Então, que você possa continuar escutando, nos assistindo, para que você não perca. Os próximos serão a continuação, vai ser muito interessante. Se você perdeu algum estudo, você pode assistir na nossa playlist. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe e você possa ter uma ótima semana.